A gente sabe que inteligência artificial já consegue sim escrever código. Mas a pergunta é, será que ela dá conta do trabalho completo de um desenvolvedor? E eu não digo só escrever uma função, sabe? Mas pegar um projeto real, com todos os arquivos, as configurações, achar um bug, consertar e fazer tudo funcionar no final. Essa é a questão central. Porque existe um abismo, né? Entre resolver um quebra-cabeça de código, um exercício isolado, e navegar na complexidade que é um ambiente de desenvolvimento de verdade. É a diferença entre, sei lá, saber a receita de um prato e conseguir gerenciar a cozinha de um restaurante na hora do rush. Exatamente essa cozinha. E é bem sobre essa lacuna que a gente vai conversar hoje. Nossa análise mergulha num estudo fascinante que foi publicado na plataforma Hugging Face por pesquisadores da Universidade Fudan e parceiros. Eles criaram assim uma espécie de prova final para esses agentes de IA, um teste chamado ABC Bench. Ok, vamos lá. O que torna esse teste tão diferente e, pelo visto, tão difícil para as IAs de hoje? Então, o ponto de partida do estudo é uma dor que todo desenvolvedor conhece muito bem. A maioria dos benchmarks de antes focava em tarefas muito localizadas, tipo, complete essa função aqui, ou corrija esse trechinho de código. Eles ignoravam etapas que são cruciais. É como testar um piloto de Fórmula 1 só pela velocidade em linha reta. Ignora as curvas, os pitstops, a estratégia. A comunicação com a equipe, a gestão dos pneus, basicamente tudo que transforma a pilotagem numa profissão de verdade, né? Exatamente. No desenvolvimento de software, principalmente no back-end, a corrida completa é muito mais do que só o código. O ABC Bench foi pensado para simular esse ciclo todo. O artigo divide em 5 etapas bem claras. A primeira é a exploração do repositório. O agente precisa entender a estrutura de um projeto que ele nunca viu na vida. Aquele momento que você abre um projeto legado e pensa, meu Deus, onde foi que eu me meti? Exatamente esse. Depois vem a edição de código, que é a parte que a gente mais associa com a IA, né? Mas logo em seguida vem a terceira etapa, que é a configuração do ambiente. Ah, e essa é a parte que muitas vezes separa o sênior do júnior, certo? Não é só o código, é saber fazer o encanamento todo funcionar, lidar com dependência, variável de ambiente. Perfeito. E como a gente vai ver, é aí que as IAs mais sofrem. A quarta etapa é a implantação, o deployment, que é botar o serviço para rodar de verdade, geralmente num container. E por fim, a quinta. Testes de ponta a ponta, ou end-to-end, ou seja, verificar se o serviço está funcionando no mundo real, respondendo a chamadas de API como deveria. Entendi. Então o sucesso não é medido pela beleza do código, mas por um critério bem mais... Brutal. O serviço subiu e respondeu o que devia? Sim ou não? Precisamente. O que é fascinante aqui é que o ABC Bench não avalia o código em si. Ele avalia a capacidade do agente de entregar um serviço funcional. O ponto só é contado se o serviço rodar e se comportar como esperado no final de tudo. Então, o que é essa prova final, essa verdadeira cozinha de restaurante, revela sobre a capacidade real das IAs mais avançadas do mundo? Onde elas brilham e, mais importante, onde elas ainda tropeçam feio. É isso que a gente vai descobrir. Para criar esse desafio, os pesquisadores montaram um conjunto de 224 tarefas práticas. E a diversidade aqui é o ponto-chave. O benchmark cobre 8 linguagens de programação diferentes, tem Python, Go, JavaScript, Java e até Rust, que é famosa pela complexidade. E além disso, 19 frameworks de back-end distintos. Ou seja, não é um teste genérico. Ele simula de verdade a variedade de tecnologias que um dev de back-end encontra no dia a dia. Sim, e tem uma divisão importante nessas tarefas. Das 224, 132 focam mais na lógica de programação. O ambiente já está mais ou menos pronto. Mas as outras 92, essas são um verdadeiro desafio. Elas exigem que a IA configure um ambiente e o container do zero. E é aí que a coisa complica de verdade. Certo, então eles construíram essa pista de obstáculos super realista. Mas como eles fazem a IA correr nela? Como funciona a avaliação para garantir que não tem, sei lá, nenhum truque? O processo é bem engenhoso, bem robusto. O agente de IA é colocado em um ambiente de desenvolvimento totalmente isolado, um container. Ele recebe a descrição da tarefa,
Por exemplo, adicione um endpoint de API que faça X e tem autonomia total. Ele pode listar arquivos, ler o código, instalar dependências, escrever novos arquivos. Ele age como um desenvolvedor real, sem nenhuma ajuda humana. E a linha de chegada? Como eles sabem que o agente venceu? Aí que está a parte crucial. Quando o agente avisa que terminou, o sistema de avaliação pega a solução dele e tenta construir e rodar o serviço num segundo container, completamente limpo. A nota final não vem de uma análise do código, vem de testes de API externos que são disparados contra esse serviço que acabou de subir. Uau! Ou seja, não tem ponto por esforço. Ou o serviço funciona no mundo real ou não funciona. É brutal, mas justo. Exatamente. Se o serviço sobe e responde aos testes como esperado, o agente passa. Se der qualquer erro na construção, na inicialização ou nos testes, ele falha. É um critério de sucesso, assim, extremamente pragmático. Ok, o cenário está montado, a pista é difícil, as regras são claras. Vamos aos resultados. Como os gigantes tipo o GPT-4.5 e os melhores modelos open source se saíram nesse desafio? Os resultados são, para dizer o mínimo, sóbrios. Eles mostram que essas tarefas de ciclo de vida completo ainda são um obstáculo gigantesco. O modelo com melhor desempenho, o Claude 3.5 Sonnet, conseguiu uma taxa de sucesso de 63,2%. Peraí, 63% é o melhor resultado? Isso quer dizer que o campeão da categoria ainda falha em mais de um terço das tarefas? Uau! Isso já diz muito sobre a dificuldade, né? Exatamente. É um número expressivo, claro, mas mostra que a gente está longe de uma solução completa. Outros modelos muito fortes, como o DeepSeek Coder V2, ficaram ali na casa dos 50%. A IA está no caminho, mas a estrada é longa. E os modelos menores, de código aberto, que muita gente roda localmente? Como eles se comparam? Aí a diferença é gritante. Modelos menores, como o Qwen 2 7B, não chegaram nem a 10% de sucesso. Isso ressalta a complexidade da tarefa. Não é só gerar um trecho de código certo. É sobre manter a coerência entre configuração, dependências, lógica do código e a implantação. É uma corrente. Se um elo quebra, já era todo o processo. O estudo também aponta uma fragilidade que vai além do tamanho do modelo. A performance varia demais dependendo da linguagem. Onde eles se saíram, pior. Teve alguma linguagem que foi tipo uma parede de tijolos para eles? Sim, essa robustez multilingüe é um problemão. Enquanto os modelos vão razoavelmente bem em linguagens superpopulares, como Python, Go e JavaScript, em outras o desempenho cai de um jeito assustador. E o caso mais extremo que o estudo achou, essa parede de tijolos, foi o Rust. Ah, Rust. Famosa por ser poderosa, mas também pela curva de aprendizado íngreme e um compilador bem rigoroso. Exato. E para as IAs, foi um desafio quase intransponível. A maioria dos modelos testados, incluindo alguns open source bem fortes, não conseguiu resolver uma única tarefa em Rust. A taxa de sucesso foi de 0%. Zero. Não é 1 ou 2%. É zero. Isso não é uma lacuna de conhecimento, é um abismo. É um dado muito forte. Apenas os modelos proprietários mais avançados, tipo o Claude 3.5 Sonnet e o GPT-4.5 Turbo, conseguiram algum sucesso em Rust, com taxas acima de 30%. Isso mostra uma divisão clara de capacidade. Mas a descoberta que me pareceu mais impactante no estudo é sobre onde exatamente os modelos estão falhando. Porque não é sempre no código, né? Correto. E essa é talvez a principal conclusão de todo o trabalho. Para entender melhor, os autores analisaram separadamente aquelas 92 tarefas que exigiam configurar um ambiente do zero. Eles dividiram o sucesso em duas etapas. Etapa 1, conseguir construir e iniciar o serviço. E etapa 2, depois que o serviço já está no ar, passar nos testes de lógica. E o que essa análise revelou? Qual etapa é o verdadeiro calcanhar de Aquiles? Revelou um desequilíbrio impressionante. Modelos como o GPT-4.5 e o DeepSeek Coder V2 são excelentes na etapa 2, a parte da lógica. Quando eles conseguem botar o serviço no ar, eles acertam o código mais de 80% das vezes. O problema
é que eles raramente chegam lá. Na etapa 1, a de configuração de ambiente, a taxa de sucesso deles é menor que 50%. Quer dizer que temos IAs, que são como chefes geniais, capazes de criar pratos incríveis, mas que não conseguem nem acender o fogão. Todo o talento para o código vira inútil porque elas tropeçam no passo zero. Essa analogia é perfeita. A habilidade de programação delas está sendo mascarada por uma dificuldade numa etapa anterior, mais fundamental. Elas nem têm a chance de mostrar que sabem programar. A configuração do ambiente é o grande gargalo. Enquanto isso, o Cloud 3.5 Sonnet, que foi o campeão geral, se mostrou mais equilibrado, com um bom desempenho tanto na configuração quanto na codificação. Isso muda a perspectiva. O próximo grande avanço talvez não seja em algoritmos de gerar código, mas em ensinar as IAs a serem, administradoras de sistemas, a lidar com a infraestrutura. Exatamente. Mas essa diferença entre saber o código e saber configurar o ambiente não é o único fator. O estudo encontrou outra correlação muito forte. Que seria? A relação entre o número de interações do agente e a taxa de sucesso. O artigo relata um coeficiente de correlação de 0,87, o que é altíssimo. E o que isso quer dizer na prática? Traduzindo esse número para o mundo real. Quer dizer que o sucesso não vem de um lampejo de genialidade na primeira tentativa. Ele vem da persistência. Os modelos com melhor desempenho, como o Claude, tiveram as trajetórias de execução mais longas, com uma média de mais de 60 turnos ou interações. Eles exploram o ambiente, leem os logs de erro, tentam uma correção, falham, leem um novo erro, tentam de novo. Exatamente como um desenvolvedor humano faria, batendo cabeça contra a parede às 2 da manhã até achar a solução. Então não é sobre ser o mais inteligente, é sobre ser o mais resiliente. Precisamente. Enquanto isso, os modelos mais fracos tendem a desistir muito mais cedo, com umas 10 interações. Eles encontram um obstáculo e não conseguem se recuperar. A persistência é tão importante quanto o conhecimento de programação. E essa ideia de que não é só o cérebro do modelo que importa, mas a estratégia, me leva a outro ponto que eu achei fascinante no artigo. O papel dos frameworks de agente. Explica o que é isso e por que é tão vital. Claro. Pensa no modelo de linguagem tipo o GPT-4.5 como o cérebro. O framework do agente é o corpo. É ele que dá ao cérebro mãos para digitar no terminal, olhos para ler arquivos. É o sistema que permite ao cérebro interagir com o ambiente. Uma ótima analogia. E o que o estudo descobriu sobre esses corpos? Eles testaram os mesmos cérebros com 3 corpos diferentes. E os resultados mudaram drasticamente. Com um framework chamado OpenDevin, eles atingiram o pico de desempenho perto de 50%. Mas com o outro, o Mini Switch Agent, o desempenho do mesmo GPT 4.5 caiu para menos de 20%. Uau! Então a mesma mente genial, mas num corpo desajeitado, tem um desempenho muito pior. O mesmo cérebro pode ser um astro ou um fracasso total dependendo das ferramentas que ele tem para agir. Exato. Isso mostra que o benchmark não está avaliando só o modelo de linguagem isolado, mas o sistema agente como um todo. A estratégia de interação é tão vital quanto o poder de raciocínio. Ok, então temos o gargalo do ambiente, a importância da persistência e o papel crítico do corpo do agente. E quando eles falham do mesmo jeito? A análise de erros do estudo deve trazer alguma luz sobre isso, imagino. Traz e revela uma tendência muito interessante de amadurecimento. O estudo classificou os erros em categorias, como erro de sintaxe, arquivo não encontrado, dependência faltando e erros de lógica pura. Os modelos menores tendem a cometer os erros mais básicos. O Qwen 27B, por exemplo, teve 76 falhas na categoria arquivo não encontrado. Ele se perde no sistema de arquivos. E os modelos de ponta? Onde eles erram? Já os modelos mais avançados, como o GPT-4.5, quando falham, a falha está muito mais concentrada em erros de lógica complexa. Eles erram menos em sintaxe ou em achar arquivos, mas mais em acertar o algoritmo ou a regra de negócio da tarefa. Então, de uma forma estranha, falhar em problemas de lógica é um bom sinal. Significa que eles já dominaram os fundamentos e agora estão lutando com os mesmos problemas difíceis que os humanos. É uma ótima maneira de colocar.
A fronteira do fracasso está se movendo de problemas de baixo nível para desafios de alto nível. É um sinal de progresso. A IA está começando a errar em problemas mais sofisticados. Então, vamos conectar todos esses pontos. O que tudo isso significa quando a gente olha para o quadro geral? A conclusão principal do estudo é clara. Os modelos de linguagem estão ficando incrivelmente bons em escrever código. Mas a engenharia de software do mundo real é uma disciplina muito mais ampla. O estudo ABC Bench expõe de forma brutal que as etapas de configuração de ambiente e implantação são o verdadeiro calcanhar de Aquiles das IAs de hoje. E os gargalos que o estudo identificou são bem definidos. Temos o gargalo do ambiente, onde as geniais em código não conseguem nem ligar o fogão. Exato. E o fascinante é como esses gargalos se conectam. A fragilidade multilíngua. A falha em Rust, por exemplo, não é só sobre a sintaxe, mas sobre a dificuldade imensa de configurar seu ambiente de compilação. Está ligado ao primeiro gargalo. Faz todo sentido. E o terceiro ponto, a importância do agente, também se conecta, né? Sim, porque um bom corpo permite que o cérebro da IA continue tentando, aprendendo com os erros de forma eficiente, em vez de desistir. Ele dá à IA a resiliência para navegar por esses problemas. E a evolução dos tipos de erro, dos mais básicos para os mais complexos, me parece o sinal mais otimista de tudo isso. É um amadurecimento. A IA está paradoxalmente aprendendo a falhar melhor. Exatamente. A fronteira do fracasso está avançando para territórios mais sofisticados, o que é um sinal de progresso real. O estudo termina com uma nota muito provocativa. Eles descobriram que treinar os modelos especificamente com trajetórias de resolução de problemas, basicamente mostrando exemplos de como um agente agiu do início ao fim para resolver uma tarefa, aumenta drasticamente o desempenho. O modelo Qwen 232B, por exemplo, saltou de quase 9% de sucesso para quase 34% depois desse treino focado. Isso deixa a gente com uma reflexão para o futuro, né? Talvez o próximo grande salto não seja só criar modelos maiores, mas mudar o jeito como a gente ensina. Será que estamos passando da fase de ensinar as IAs a linguagem do código para a fase de ensinar o processo do desenvolvimento, o ofício, o artesanato de ser um engenheiro de software com toda a sua complexidade, seus becos sem saída e, acima de tudo, a sua enorme necessidade de persistência?